Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Beleza, galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, né? Demorei um pouquinho a voltar a postar aqui, mas estamos de volta com as gravações. Eu tô aqui no quarto, como vocês podem ver, tá até dando um pouco de eco, né? Um pouco não, bastante. Ó, tô aqui no quarto que era da minha avó e que eu vou reformar, que é o primeiro grande projeto do canal, né? Vão vir outros projetos, vai vir o quintal, vai vir a questão de toda, né, a reforma do quintal, área gourmet, não sei o que lá em cima futuramente, assim eu espero, se Deus permitir. Mas o projeto inicial do canal é aqui no quarto. Então, galera, como eu disse para vocês, a gente fez, né, tive o vídeo do unboxing dos materiais que eu comprei aqui pro quarto, já emacei. Eu instalei, galera, mas eu vou refazer para vocês, tá? Nesse momento, só para eu poder ter uma iluminação e trabalhar melhor aqui no quarto, porque por conta do emprego, por conta de tudo, às vezes eu preciso trabalhar até um pouco mais tarde. Então eu preciso ficar aqui no quarto sem essa iluminação que entra aqui pela janela. Então muitas vezes eu não tenho essa opção de estar com a iluminação da janela entrando aqui, e eu não quero perder tempo, eu quero poder aproveitar o máximo da minha folga. Então o que eu fiz? Eu instalei a luminária que estava no unboxing, beleza? Instalei de forma que eu só pudesse utilizar aqui para poder mexer com a reforma, tivesse uma iluminação até mais tarde, mas eu vou trazer mais detalhadamente. É muito simples, muito fácil de ligar, muito fácil de fixar e de colocar na posição, muito tranquilo, sabe? Material leve, bonito. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Gostei muito. Vou trazer além detalhes para vocês, porque o que acontece? Quando eu for pintar, obviamente eu vou pintar também, além da parede, das paredes, eu vou pintar o teto. E quando eu for fazer isso, eu vou tirar ela, até porque, como vocês podem ver, tá com a mancha, né, dessa coisa antiga que tinha ali, uma retangular, né? Galera, eu tô aqui nesse momento, e para a primeira parte, tá? Para a primeira parte, o que a gente... Deixa eu sair do sol aqui para vocês poderem enxergar melhor. Para a primeira parte, o que a gente tem? Vou mostrar aqui para vocês agora. Então, galera, para a primeira parte, eu vou cuidar da elétrica. Por que eu pensei? Falei assim, se eu cuidar da elétrica primeiro, né? Tomada, aqueles interruptores que eu mostrei para vocês, o interruptor inteligente, as outras tomadinhas de vidro, elas vão vir tudo aqui, tá? Só que, o que acontece? Ali já tem. No meu projeto, eu vou manter essa tomada aqui. Só que eu preciso colocar mais uma tomada aqui. Futuramente, a minha cama é cama de solteiro, tá? Futuramente ela vai ser uma cama de casal. Então a cama de solteiro vai ocupar, sei lá, talvez, né, um espaço entre aqui e aqui, assim, visualmente, mais ou menos, tá, pessoal? E eu, por enquanto, só tenho aquela tomada ali. Quando for a cama de casal, ela vai pegar mais ou menos onde está a parafusadeira ali, ó, né? E para cá um pouco. Então eu vou colocar uma tomada mais ou menos aqui. Eu tenho um projetinho aqui, né? Estou com a minha folhinha aqui, eu mesmo desenhei com as medidas. E vou colocar uma tomada ali e vou colocar uma aqui. Então para isso aqui eu vou ter que abrir a parede. Então eu vou ter que... E detalhe, aquela caixinha ali, ela está sem fio, tá? Ela tem uma mangueirinha sem vergonha passando aqui dentro dela, ó. Mas a fiação tá somente nesse interruptor aqui. Então eu vou ter que descer com a fiação desse interruptor aqui para baixo, para essa caixinha. E dessa caixinha vou puxar para cá. Então, por exemplo, a cama para mim eu gosto de cama grande, cama confortável. Então, para você não ter que ficar de repente indo acessar um lado, não acessar o outro, você está dormindo, de qualquer forma as coisas estarem na sua mão ao lado da cama, eu pretendo colocar uma mesinha de cabeceira aqui, uma mesinha de cabeceira ali para poder carregar um celular, botar uma caixinha de som, não sei. E eu quero que tenha essas duas caixinhas, uma de cada lado da cama. Essa daqui tem fiação, ok, vou só trocar. E aqui, galera, debaixo dessa janela, tá até com essa linha aí, ó, como vocês podem ver, é onde vai ser uma bancadinha. Eu vou fazer uma bancada, vou colocar meu computador aqui para poder editar e tal. Futuramente eu pretendo colocar uma cortina nessa janela também. Então aqui é onde eu vou fazer a maior parte do trabalho aqui do canal. Edição de vídeo, pesquisa de materiais, meus projetos vão ser todos desenvolvidos aqui. E eu vou fazer essa bancada aqui. Então eu preciso colocar uma tomada na altura dessas aqui mesmo, tá? Do lado de cá e uma do lado de cá.
Para não ter que cortar duas quinas, porque eu vou passar tudo por dentro. Não quero nada por fora, não quero calha elétrica, não quero nada externo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que fica muito mais bem organizado, né? Então, vou abrir aqui, abrir aquela quina, e abrir quina é um pouquinho mais trabalhoso, querendo ou não. Vou cortar aqui com a máquina, vou vir para cá, vou marcar aqui a altura da tomada mais ou menos. Vou marcar a altura da tomada ali e essa fiação vou puxar ela direto daqui. Eu poderia sim puxar dali para cá, só que vão ser duas quinas para abrir. Então são duas quinas, é uma chatice de ficar abrindo aquilo ali, a máquina não entra direito naquilo ali, então a gente tem que ir com marreta e ponteiro. Então se eu puder só abrir essa quina e vir para cá, né, linear, para mim fica mais fácil. Vou começar aqui a fazer umas marcações e tudo, né, fazer as marcações da caixinha, tirar as alturas e vou editando o vídeo, vou colocando o processo para vocês aí, no que puder adiantar e mostrar para vocês, galera. Pessoal, como vocês puderam ver no último trecho do vídeo aí, eu tive que dar uma parada enquanto eu fazia a abertura aqui, né, dos rasgos. Ó, como vocês podem ver, estão todos prontos, mas infelizmente eu não pude continuar a gravação porque deu muita poeira aqui e a câmera acabou, além de não conseguindo gravar, né, não enxergou nada. O celular ainda ficou muito empoeirado, então tipo assim, pô, eu só tenho esse celular para gravar e para a vida, né? Por enquanto. Então, se ele pegar muita poeira, sei lá, umidade, acontecer alguma coisa, eu ficar sem celular, eu fico literalmente de mãos atadas. Então, eu terminei essa parte da abertura aqui, como vocês podem ver, ó, tá? Já instalei ali, ó, as caixinhas, coloquei. Essa daqui já tinha. Aqui já coloquei as duas, né, que vão ser da bancada. E ali também já tinha, só vou substituir a tomada. Então, agora o trabalho é o que, galera? Preparei uma massa aqui, eu fiz umas pesquisas e vi que se fosse simplesmente para tampar esses rasgos assim pequenos, que dá para fazer com a AC1. Eu tinha um restinho de AC1 aqui, eu vou usar, mas se de tudo ela não der, eu tenho aqui um saco de cimento, tem um pouco de areia lá no quintal. Vamos ver, se der para tampar tudo, né, fechar as caixinhas, né, fixar elas, beleza. Se não der, eu pego um pouco de areia lá, misturo com cimento e a gente acaba pelo menos essa parte aí, espera secar para poder passar a massa, fazer um acabamento, mas é isso aí. Ontem a gente parou por causa daquela poeirada, já estão aí as aberturas feitas, as caixinhas no lugar. Tem novidade também aqui no canal, vamos ter novidade. Andei comprando algumas coisas para poder ajudar aqui na obra, ajudar no serviço aqui e vou trazer também para vocês. Mas vou trazer com mais tempo. Deixa eu só colocar essa massa aqui, por enquanto vocês acompanham o processo. Eu vou ver se ainda no final desse vídeo se eu consigo colocar essa surpresa. Por enquanto vocês ficam acompanhando o processo enquanto eu vou fechando a parede aqui para essa massa não secar e não perder ela, galera, beleza? É isso aí, pessoal, mais uma etapa concluída, né? Acabei de fechar aqui, ó. Usei a própria AC1, tá? Lógico que ainda tem os relevinhos, ainda tem algumas coisas que a gente tá esperando dar uma secada para poder passar a esponjinha, deixar mais lisinho.
Depois também, né, vinha acabamento com massa corrida e tudo. Mas essa parte está terminada. Tudo fechadinho. As caixinhas colocadas no lugar. E, bom, agora é a novidade que eu falei para vocês, né? Que eu ia trazer alguma coisa aqui, uma surpresa, né? No final dessa etapa aqui, talvez não sei se é o final do vídeo, mas provavelmente o final da etapa. Então, galera, a novidade é a chegada disso aqui. Adquiri recentemente esse nível laser dessa marca aí, ó, Warshark, desses chineses, né? Mas eu vi avaliações muito boas, né? Tem até medidor de bateria, controle remoto, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui vem controlinho remoto para você poder acionar ele direitinho, sem ter que ficar mexendo na posição do tripé, e vai ser de grande valia para mim, cara. Não só nessa reforma aqui, né, como nas outras que estão por vir, porque eu tava reparando, galera, o que acontece? Eu tava usando esse nível laser aqui, ó. Desculpa, esse nível laser, eu tava usando esse nível aqui. Só que eu tô achando essa régua meio torta. Quando eu fui tirar essas linhas aqui, tá vendo? Quando eu fui tirar essas linhas aqui, principalmente para abrir esse rasgo aqui, quando eu comecei esse rasgo aqui e fui vindo com ele, e eu botava no nível certinho, riscava, e sempre tive a sensação, tava tendo direto a sensação de que ele tava descendo. Eu tinha que ficar pegando a régua e dando uma jogadinha nela para cima, assim, para ele ir compensando. Então eu não sei se... não sei, não tem marca, não tem nada, então eu não sei se é a qualidade dele, né? Então de repente foi fixado aquele líquido ali dentro, né? A ampolinha do líquido, ela pode ter sido fixada torta ali dentro. A régua pode estar empenada, eu olhei a olho nu, não parece que está empenada, mas pode estar. E, bom, como eu vou mexer com muita coisa que vai precisar disso, eu mesmo vou fazer os meus móveis e tudo, então vai ter coisa fixada na parede, né? Ó, já fiz até a linha aqui de mais ou menos onde vai ficar a bancada e tudo. Eu vou precisar de alguma coisa confiável, eu não quero ter o trabalho de colocar uma bancada aqui, alguma coisa, e depois ela ficar desalinhada. É muito desagradável, né? Tem muita coisa para vir por aí e eu quero que tudo fique nivelado da melhor maneira possível. Então, vou só fazer uma demonstração rápida para vocês. Se eu ficar focando em unboxing, eu vou acabar não conseguindo mexer no quarto. Então, aqui é a travinha dele, liga e desliga, bateria, vem com 2 baterias, vou mostrar para vocês ali. Carregador, tá? Deixa eu mostrar para vocês a luminosidade dele aqui, com a luz acesa do quarto. Agora já tá final de tarde, tá? Então vou mostrar aqui com a luz acesa. Ó, as linhas são bem visíveis. Você vê, passando perto da luminária, e mesmo assim, ó, muito, muito bom. Muito bom. Então, ativei o vertical aqui, ó. Um vertical, ele muda para outra linha, tá? Ó. Pegando aqui, tudo alinhadinho. Mais um, sumiu. 1, 2 e esse cruzado aqui. Beleza? Esse é o vertical. Então vamos agora no horizontal. 1, 2, 3. Beleza? Essas marquinhas na parede, galera, como vocês podem ver, ali, não são defeitos, tá? São essas coluninhas aqui, ó. Nada mais do que essas coluninhas aqui que compõem essa carcaça dele. Então, essas marquinhas, nada que vai atrapalhar na medida, ó. Aqui em cima também aparece ali, ó. Beleza? Então, sumiu, ó lá. 1, 2, as 2 linhas aparentes, vertical também, cruzado. Modo de intensidade, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Mais forte, mais fraco, esse piscando. Então, mais forte e mais fraco é bem levinho, tá? Iluminação fixa, beleza? Bom, galera, eu queria trazer para vocês, deixa eu só desligar aqui. Eu queria trazer para vocês a maleta dele. Mas aqui tá muito empoeirada, né? A maleta tá novinha, pretinha, bonitinha. Mas na maleta vem esse óculos de proteção, um tripé
Depois eu mostro com mais detalhes para vocês. Vem um tripé como se fosse tipo esse. Esse aqui é o meu de filmagem, tá? Mas é bem parecido com ele, só que esse aqui, se eu não me engano, tem 2 metros máximo. E o de lá, dele tem 1,20 m, talvez. Acredito que seja 1,20 m. 2 baterias. Ele vem uma basezinha para ajuste de precisão. Uma base de alumínio. Acho que é só. Mas uma maletinha muito bem construída. Depois eu vou mostrar com detalhe para vocês, fica melhor. Mas, bom, até então nessa parte do vídeo aqui é isso, né? Tampamos aqui todos esses cortes na parede, as caixinhas já estão colocadas. Essa sacola aqui é todo o material da instalação, tá? Conduíte já foi, vou guardar. O cimento realmente vai ficar para a parte lá de trás do muro. Achei que talvez eu fosse precisar aqui para alguma coisa para fechar a parede, mas o AC1 deu conta até então. Então agora, galera, vai ser terminar o lixamento dessa massa aí, né? Vou esperar aqui secar para não ter que repetir o processo, né? Para não ter que fazer 2 vezes o mesmo processo. Então assim que secar essa massa aqui, a gente volta para passar a massa corrida e esperar a massa corrida passar, secar, mais ou menos um prazo para secagem, cura completa dela, se não me engano, são 24 horas para você poder trabalhar com garantia. Então por isso que eu falo, às vezes a gente demora um pouco para trazer vídeo aqui e tal, porque os processos demoram, não tem jeito. Eu passei a argamassa aqui e a argamassa, só de encostar aqui, eu vejo que ela ainda tá molhada, já tem umas 3 ou 4 horas que eu passei ela e ela tá bem úmida, tá marcando bem com o dedo. Então, vou dar 24 horas para secar, vou vir com a massa, mais 24 horas para a massa corrida secar. Aí sim, vou vir com a lixa. Acabou a lixa, vou ter que organizar toda essa bagunça. Olha só a zona que tá isso aqui. Escada toda. Então, eu vou retirar esse monte de ferramenta aqui, passar um pouquinho, uma vassoura nesse chão para tirar o excesso de sujeira que tá aqui. Vocês podem ver, ó, juntei ali, ó. Tá sujeira pura, ó, muita poeira. Então, vou tirar isso aí tudo, dar uma organizada para aí sim, depois de tudo lixado, tudo prontinho, terminar de retirar as tomadas, né? Terminar de tirar esse interruptor e para a gente poder começar a preparar o quarto para pintura. Vou deixar esse vídeo por aqui e a gente dá um cliquezinho mágico aí e a gente volta já na próxima etapa. Valeu! Então, galera, é isso. Como eu prometi para vocês, o cliquezinho mágico. E estamos aqui de volta, alguns dias depois, nem sei precisar quantos dias. Esse vídeo vai demorar um pouco para sair, é muita coisa acontecendo. Nesse meio tempo aí, tô até com a mesma roupa, vou ter lançado um outro vídeo para vocês aí. Sobre Nossa, deixa eu sair dessa luz aqui porque tá bravo. Parafusadeira, né? O kit que eu comprei da Cress, enfim. Vamos partir agora para o lixamento aqui, né? Então vou deixar essa parte para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, galera, vou pegar aqui hoje a lixadeira para a gente dar acabamento nisso aqui, tá? Nessa argamassa que eu fechei aqui, poder tirar esses excessos aí, ver se o quanto vai sair dessas manchas, dar uma alisada nessa parede, para poder passar a massa corrida nesse pedacinho aqui, para ficar o menos marcado possível quando a gente for entrar com a pintura, né? Então, lixar esses 2 cortes que eu fiz aí para poder passar os conduítes e passar a massa corrida. Tem um restinho aqui ainda, nesse saco aqui, eu acho que ainda tá bom, só que ficou largado aqui, já nem sei, tá bom ainda. Vou utilizar lá mesmo. Então, vou utilizar esse restinho de massa corrida que está aqui. Vai dar e ainda vai sobrar. Para falar a verdade, ainda vai sobrar. Então, vamos lá. Vamos começar o lixamento para a gente poder já acelerar esse processo. Começar o lixamento disso aí. Vou posicionar a câmera para vocês aqui. E a passagem da massa corrida. Eu não vejo a hora de pintar logo esse quarto. Terminar logo essa parte, galera. Que agonia que dá. Que agonia. Vamos lá. Bom, eu estou de volta aqui, né, com a câmera, como vocês podem ver, outra roupa, mas já todo sujo de massa. Galera, eu simplesmente desisti de gravar para vocês esse processo de lixamento. O quarto é fechado e o quarto fechado com essa porta aqui, né, para não, aquela porta ali, para sujeira não ir tanto para a sala, não me dá tanto trabalho para limpar depois que eu já vou ter muito trabalho ali. Então, para eu ter um pouquinho menos de trabalho,
fica impraticável. Eu percebi isso desde quando eu abri, né? Desde quando eu fiz as aberturas ali para poder passar os conduítes, já tinha sido muito complicado. E esse pó da massa corrida é simplesmente impossível, não dá. Porque eu preciso fechar a porta para não passar tanta poeira. E quando eu fecho a porta, aqui dentro fica impossível de enxergar qualquer coisa. Então fica horrível de gravar, porque eu não consigo mostrar nada para vocês. Eu preciso usar máscara, não consigo falar nada, vocês não conseguiriam enxergar nada. E ainda tem a questão do meu celular e tudo, né? Ficar exposto a essa poeira, é uma poeira muito fina, isso acaba de repente entrando pelos buracos dos microfones, alto-falantes, não sei o que lá, e pode acontecer de danificar alguma coisa. Então, o que eu fiz? Foi que eu decidi, né, adiantar esse processo de lixamento. Então demorou bastante, porque tive que repassar massa corrida em alguns lugares ali que estavam com algumas falhas, né, e depois com a tinta podia revelar alguma imperfeição. Vai aparecer, não tem jeito, perfeito só Jesus. Então vai aparecer algum defeito, alguma marquinha vai aparecer, mas enfim, já ficou de bom tamanho. E fiz o lixamento disso aqui. Aqui eu tive que passar massa corrida, esperei secar, 24 horas, passei massa corrida de novo e agora eu creio que já esteja bom. Umas 2, talvez 3 demãos de tinta, né? A tinta também ajuda bem a cobrir as imperfeições. Então, galera, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou ter que dar uma organizada. Deixa eu chegar aqui na porta para dar um ângulo melhor para vocês verem. Aqui, olha só como é que tá isso aqui. Ferramenta, tripé, escada, né? Tudo que eu estou utilizando aqui dentro. Então, o que eu trabalho agora? Eu vou dar uma desocupada, vou pegar o espanador, dar uma limpada em algumas ferramentas que eu não vou estar utilizando mais agora nesse momento. Aquilo ali, ventilador, foi um auxílio que eu tive para poder tirar um pouco do pó aqui e acelerar um pouco a passagem da janela. Não dá nem para enxergar através do vidro, de tanta poeira. Então, eu vou recolher agora, nesse momento, vou recolher algumas ferramentas que estão aqui, que não vão ser mais utilizadas. O restinho da massa corrida, eu dei mole, não fechei. Eu tenho mais massa corrida aqui, mas, né, é uma pena. Ela secou, endureceu ali, eu esqueci o saco aberto. Então agora é isso. Vou dar uma limpada no, por exemplo, conduíte, não vou usar mais. Essa maleta da lixadeira, esmerilhadeira, essas coisas não vou usar mais nada disso. Então vou limpar isso tudo aqui agora. Vou colocar a câmera aí numa posiçãozinha que dê para vocês enxergarem. Vou ver se eu consigo dar uma varrida nesse quarto, porque após esse processo de limpeza, o próximo passo vai ser eu proteger, né, o chão da tinta que vai ser aplicada. Então vou ter que passar uma vassoura aqui bem passada, né, tirar esse excesso de poeira daqui, juntar tudo, ver se eu junto nessa caixa de massa aqui mesmo para jogar fora e liberar o chão para poder passar fita crepe. E eu acho que eu tenho plástico, não sei se eu vou usar plástico, não sei se eu vou usar, eu tenho um rolo de papel ali, um papel meio marrom, pardo, não sei o que é aquilo, para poder tampar o chão, dar uma protegida aí e a gente começar essa parte da pintura. Então, vocês vão ficar aí agora com um pouquinho dessa organização aqui do quarto. Ai, pessoal, bom, cansativo, né? Chatinho essa parte de limpeza, mas tá concluído. Aí, ó, como vocês podem ver, quarto desocupado, chão, só a escada mesmo, o tripé. Então eu vou ver se eu consigo achar lembrar onde eu deixei agora a fita crepe. Vou colocar a fita crepe aqui, vou começar a posicionar as coisas, proteger o chão aqui, para a gente começar a pintura. Só que antes eu preciso ir na lata, ver as especificações da tinta, ver o quanto de água vai na diluição, tá? E como eu vou pintar, né, com aquela máquina que eu trouxe para vocês aqui, que eu apresentei, que é aquela Airless da Deco, eu vou ter que também usar aquele medidor de densidade, né, dela, de viscosidade, desculpa, aquele medidor de viscosidade. Então eu vou ver se eu consigo, né, posicionar o tripé em algum lugar aí para poder mostrar esse processo para vocês. Então vamos lá, vou procurar algumas coisas no site da Souvenir, ver se fala alguma coisa, se especifica alguma coisa sobre essa utilização de Airless na pintura com essa tinta deles ali. Vamos ver quais são as especificações.
E ver como é que funciona essa questão de densidade, qual que é a densidade, a viscosidade ideal ali, enfim, da tinta para a gente poder já iniciar a pintura. Então vamos lá. Bom, pessoal, passou um tempinho, né? Sentei aqui no chão do quarto aqui com os equipamentos, a Airless, né? O medidor de viscosidade que eu falei para vocês, tá? Aqui uma pecinha que vai dentro do compartimento de tinta ali, fita crepe, e a tinta está aqui. O que eu já consegui, né, verificar? Bom, essa pistola, ela vem com 3 agulhas, tá? Vem 2 guardadas aqui, uma em cada compartimento desse amarelo e uma que já vem encaixada aqui. Uma das agulhas é de 1 milímetro, a outra é de 1,8 milímetros e a outra agulha é de 2,5 milímetros, se eu não me engano, tá? Eu entrei no site da Souvenir para dar uma olhada. No site da Souvenir, eles indicam que a gente use a tinta, a agulha especificada do fabricante, que no caso do manual da Deco, para tintas acrílicas, né, de alto padrão, como a Souvenir, que é essa minha toque fosco completo, como ela já tem uma viscosidade mais alta, eles indicam para utilização a agulha de 2,5 milímetros. Então eu vou mexer nela aqui, vou encaixar a agulha de 2,5 milímetros e eu entrei no site da Souvenir vendo a questão do boletim técnico. Eles falam o seguinte também, algumas dicas que eu vou trazer para vocês aqui. A primeira dica, galera, é em relação a esse medidor de viscosidade, né? Então, levando em consideração o que eu vi no site da Souvenir, né, e o que eu vi também no manual da Deco, a diluição ideal para essa tinta da Souvenir é de 20% de água, e o ideal é que esse copo se esvazie dentro de 45 a 50 segundos, tá? Então, eu tenho que pegar a tinta, diluir ela, tá? Vou diluir ela, vou passar nesses filtros aqui que vieram na máquina. Vou utilizar um desses filtros aqui, porque por se tratar principalmente de uma tinta acrílica, essa tinta de acabamento fosco ela pode conter algumas partículas sólidas, algumas coisas que podem passar para dentro da máquina e acabar ocorrendo um entupimento de umbigo, alguma coisa. Então, o que você faz? Você vai pegar a tinta, vai diluir ela em 20% de água potável. Depois da diluição, né, você já filtra ela vai ter que passar por esse medidor de viscosidade em até o ideal ali 50 segundos, tá? Eu vou estipular para mim, para esse tipo de tinta aqui, 50 segundos. Então eu vou encher esse copinho, essa tinta tem que passar por aqui entre no máximo 45 e 55, o ideal 50 segundos. Beleza? Em questão de indicação de pintura, eles indicam que o leque esteja em sentido vertical, ou seja, quando for pintar, o leque da tinta, né, na parede ele vai ter que estar aberto assim, tá? Então eles indicam até passar em mãos cruzadas, se possível, tá? Então a indicação da Souvenir é que você venha passando a tinta de leque aberto, sentido vertical, fazendo essa pulverização, esse movimento lateral, sobe e vem aqui. Sendo que o ideal, vamos supor que eu pintei essa faixa aqui, né, de baixo do rodapé até onde está esse poste da tomada. O ideal quando for pintar a próxima faixa de cima é que esse leque, ele ocupe ali, vamos supor que o leque é o tamanho do meu dedo aqui, então vamos supor que a gente pintou aqui. O ideal é que quando eu for subir, metade desse leque pegue onde você já pintou. Então 50% dele tem que sobrepor uma área que você já pintou. Beleza? Então, se você pintou isso aqui, quando você for pintar a próxima faixa, você for subir, tem que pelo menos metade desse leque pegar a parte de baixo. E assim você vai e faz todo o procedimento até o final, até a parte de cima da parede que você está. E depois, quando esperar secar, obviamente, né? Ainda vou ver o tempo de secagem ali. Você fazer o contrário, você vai colocar o leque horizontal e aplicando a segunda demão nesse sentido, com a mesma regra de uma faixa sempre ocupar 50% da outra, mas vai vir já no sentido vertical de pintura com o leque em abertura horizontal. Beleza? Então vou tentar fazer aqui a medição, vou arrumar um jeito de ver se eu consigo mostrar para vocês como é que vai ficar a questão da viscosidade. Essa aqui é a pulverizadora elétrica que eu vou estar utilizando aí da Deco, tá? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo arrumar um recipiente ali para poder diluir a tinta e estar mostrando para vocês.
Ah, pessoal, antes de eu ir lá mexer com a tinta, eu quero mostrar para vocês, né? Eu falei da questão da agulha, que o ideal é a agulha de 2,5. Eu não me lembro qual agulha eu coloquei aqui, mas vamos abrir aqui para a gente poder verificar, né? Onde guarda essa daqui. Ó, vou retirar aqui. Já tem uma aqui, ó. Essa aqui é a de 1 milímetro, tá? Deixa eu ver se ela tem escritinho nela aqui para vocês poderem ver. Se eu consigo aproximar e focar. Ó, tá vendo? 1 milímetro. Então essa aqui é a agulha mais fininha que vem de 1 milímetro. Então não é essa que a gente quer. Vou colocar aqui de novo, tá? Isso aqui é um quebra-galho. Isso aqui é muito legal. Ó, vermelho. Então é bom que a gente já comece a guardar visualmente. Você não tem que ficar tirando, tá? Já vi por aqui, ó. Não só na agulha, mas aqui também tem a indicação, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, porque tá na sombra. Aí, ó. 2,5, tá vendo? Bem aqui, ó. Então esse aqui é o bico de 2,5. Esse aqui é o bico que a gente quer para estar usando com essa tinta acrílica. Então vou fazer a substituição aí para vocês poderem ver. Ó, tá aqui a agulha e o encaixe dela, tá? Vou estar retirando agora. Essa aqui já está aqui. Basta desrosquear isso aqui. Tirou essa tampinha amarela. Isso aqui. Deixa eu ver. Já vai, se eu não me engano, já está. Ó, já está solto. Tá? Tirou a amarela. Tirou essa pretinha aqui. Aqui ela vem com uma chavinha. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui ela vem com essa chavinha aqui, pessoal. Tá? Então essa chavinha você vai vir aqui na agulha, ó. A agulha já tem o formato sextavado, beleza? Veio aqui, ó, e vai girar ela sentido anti-horário, beleza? Já soltou, deu estalinho, ó, já tá soltinha. Beleza? A rosca bem fininha, ó. Então tá retirada. Então a gente vai utilizar essa ponteira vermelha aqui de 2,5 mais a agulha de 2,5, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar a inscrição para vocês aqui. 2,5, beleza? Ó, encaixe de rosca simples. Veio aqui, rosqueou, prendeu. Galera, aperto aqui suave, tá? Não precisa de força nenhuma. Isso aqui é uma rosca muito fininha. Se você apertar muito, você pode acabar quebrando aqui e você vai estragar a sua pistola de pintura. Então veio aqui, ó. É isso aqui, ó. Acabou. Ó, firme. Acabou. Não tem força nenhuma. Você vê que não tem nem um quarto de volta nem nada. É um tantinho de nada. Veio aqui, apertou, ela veio praticamente daqui até aqui. Tá apertado. Apertou. Encaixa aqui, ó, tá vendo? Tem os encaixes vazados aqui certinho. Vai encaixar aqui, ó. Olha lá, ela já fez o fechamento ali, tá? O pretinho com a medida da outra agulha de 1,8. E esse aqui é a pecinha de direcionar. Ela tem um quadradinho aqui que vai coincidir com o encaixe aqui certinho. Vou ver se eu consigo pressionar ela aqui. Beleza, ó. Já tá firme. Agora, essa daqui, rosqueou, não precisa de muita força também, apertou o suficiente aqui, ó, já tá vertical, horizontal, tanto faz, né, vertical, horizontal, então, ajuste feito. Aqui é leque mais aberto, ó, mais aberta, mais fechada, tá? A gente vai selecionar na hora da pintura. Então, retirou, para não correr o risco de perder, já vem aqui, coloca a agulha que não vai ser utilizada, veio com a cobertura dela, e aqui a tampa de clique, não vai sair daqui, ó. Beleza? Fechou, não sai mais. Saiu. Ótimo. Pessoal, fechou, não sai mais, tá? Ó, ó, fui eu que dei mole, eu bati com a mão aqui na hora, tá? Ó,
Não sai, não sai. Beleza? Então vamos lá para a tinta agora. Bom, pessoal, então estamos aqui, tá? Ó, encontrei esse recipientezinho aqui, o filtro que vem já na deco pro final ali, um pedacinho de madeira, um poleiro, né? Para poder misturar. Dei só uma limpadinha nele aqui. Isso aqui é uma outra tinta que já foi misturada, mas já tá seca. O medidor de viscosidade para a gente fazer o teste. O recipiente da Deco tem 1,2 litro, então se eu quiser preencher ele, preciso fazer 2 misturas dessa daqui e um pote que eu já vou colocar a tinta diluída para misturá-la aqui para a gente fazer o teste de viscosidade, beleza? Então vou misturando a tinta aqui, enquanto isso vou dar uma acelerada no processo para vocês poderem assistir. Bom, pessoal, para não fazer tanta lambança na hora de começar a medir essa tinta aí, eu vou tentar fazer um macetinho que eu vi o pessoal fazendo na internet, né, com a questão da fita crepe. Vamos ver se isso funciona, tá? Dizem que derrama menos, né? Será que isso funciona? Será que derrama menos mesmo? Tem uma sujeirinha aqui. Vou tentar tirar ela de dentro. Deve ter caído com algum vento, alguma coisa aqui. Pronto. Vamos dar mais uma última mexida aqui só para garantir. Beleza. Esse ventinho tá jogando fiozinho de tinta todo aqui na fita crepe. Tô aqui no pedacinho da área onde eu guardo umas ferramentas, algumas coisas, para fazer menos bagunça dentro de casa. Mas acaba que algumas bagunças são inevitáveis. Bom, aqui não vai dar uma noção de medida direitinho porque eu vou inclinar o copo, tá? Mas aqui a gente tem 200 ml de água limpa. Vou colocar aqui dentro. E agora vamos ver se eu consigo medir direitinho a tinta, tá? Deixa eu só trocar o tripé de posição para ficar um pouco melhor para eu pegar a lata aqui. Aí, beleza. Vamos ver se esse raio desse negócio dessa fita funciona. Acabou vazando um pouquinho, galera, porque ela saiu por debaixo da fita, tá? Eu que dei um vacilozinho aqui mesmo. Segunda metade. Eu só vou falar que não foi de muita utilidade não, tá? Ó. Lambrecou a lata do mesmo jeito. Mas tá aí. Vou tirar esse excesso. Beleza? Segunda parte de tinta colocada. Bom, pessoal, água adicionada. Vamos misturar aqui, né? Então, galera, tá aí, ó, viscosímetro, tá? Vamos ver como que vai ser o tempo. Eu vou contar, galera, pelo tempo que tá contando na câmera aqui do celular, tá? Porque eu tô sem relógio, eu tô sem nada aqui, então vou aproveitar o tempo da câmera do celular mesmo, e vocês podem contar aí pela própria minutagem do YouTube, beleza? Então, vamos encher aqui o viscosímetro. Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos pouca lambança.
Ó, viscosímetro cheio, vou esperar. Tá aqui. Vou esperar bater um segundo redondo aqui e vou começar a contar, beleza? Então vamos lá. Galera, lá se foram mais de 2 minutos até esgotar ele. Ou seja, a densidade está alta demais, alta demais. Era para durar no máximo aí 55 segundos, sendo o tempo ideal 50, tá? Então, ficou bastante tempo aí. Vou diluir mais, beleza? Então vamos lá, mais uma vez, fazer o teste de viscosidade. Vou encher aqui o recipiente. Completinho. Vamos preparar aqui. Quando der um tempo mais redondo na câmera aqui, eu solto ele pra gente fazer o teste mais uma vez. Beleza? 2, 1. Esgotado. Esgotado, galera. Em torno de 40 e poucos segundos. Aí no vídeo eu vou ter mais precisão para mostrar para vocês, tá? Então poderia ter colocado, em vez de 200 ml de água, de repente 150, tá? Mas eu vou manter essa medida. Deu 40 e poucos segundos, deu pouco tempo de diferença. Não foi algo muito discrepante do que o ideal que eu estava avisando. O ideal que eles dizem é entre 45 e 55. Então foi nessa média, foi diferença, sei lá, 2, 3 segundos talvez. Vou dar uma limpada no viscosímetro aqui e vamos lá, né, filtrar, depois colocar no recipiente da máquina para a gente fazer o teste. Então galera, vamos fazer a filtragem rapidinho, porque aqui no fundo está começando a ficar bem escuro. Então vamos fazer a filtragem da tinta aqui. Ela passa até que relativamente rápido ali pelo filtro, achei que ia demorar mais. E vamos ver se realmente ela reteve, né, alguma partícula e conta, né? Bom pessoal, estamos aqui no quarto de volta. Agora é a questão de proteger aqui, né, os rodapés e proteger o chão. Vou só colocar, né, um pouco desse rolo de papel que eu tenho aqui. Vou me utilizar dele e fita crepe. Então vou só fazer a aplicação rapidinho aqui. O celular está com 20% de bateria, não sei até onde eu vou conseguir gravar esse processo antes de ter que dar uma carga nele. Então eu vou adiantar esse processo aqui, vou aproveitar para dar uma carga no celular e já a gente volta, beleza? Bom pessoal, acabei de passar os papéis no chão aqui, né? Já está protegido. Ó, passei lá na porta, aqui no chão, em volta tudo, beleza? Janela também já está protegida. A tinta já está aqui, né? Como eu mostrei para vocês. Já está misturadinha, prontinha. Agora é só encaixar o reservatório na airless e vamos começar os trabalhos, né? Então vamos lá. Agora vamos pegar aqui então o tubinho para encaixar dentro do reservatório. Espero que eu não esteja esquecendo de mais nada. Aí galera, o LED vai auxiliar, né? E é isso pessoal, vai batendo uma ansiedade agora na hora de testar a máquina, né? Vamos ver o que vai dar. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou começar por essa parede aqui mesmo, tá? E eu vou fazer um teste só para ver se a gente consegue pegar um pouco dessa questão da sensibilidade do gatilho, beleza? Eu tenho que me acostumar com ela. Já tá horizontal, vou passar pro vertical para eu ir fazendo nesse sentido aqui. Deixa eu ver se eu consigo primeiro, que eu já vi algumas dicas, e uma das dicas importantes que eu vi passar na internet é da gente apertar o gatilho dela, acionar ele bem leve, bem devagarzinho, deixar o motor funcionar primeiro, ele pressurizar o ar, para só depois então apertar um pouco mais, tá?
Que aí evita respingos de tinta, evita de ficar aqueles né, respingos mais grossos que acabam estragando um pouco a questão do acabamento. Beleza? Então vamos testar, galera. Vamos lá. Mão na massa e vamos ver o que vai dar. Aí pessoal, ficou só um restinho de tinta aqui dentro, ó, dá pra ver ele balançando lá, só que na hora que eu apertei, aquele caninho que capta a tinta lá dentro, ele acabou virando pro lado direito. Então quando eu levantava a pistola assim pra pintar mais pra cima, ele acabou não pegando essa tinta que tá aqui no fundinho, tá? Mas ficou um restinho de nada, deve ter, sei lá, talvez 150, 200 ml de tinta aqui. E então aqueles primeiros 1,2 litro deu pra fazer isso aqui. Tá, 1,2 litro já diluído, eu fiz a primeira demão de quase, né, na verdade quase toda essa parede. Eu vou lá misturar mais um pouquinho para continuar, para ver se eu consigo fazer já a primeira demão de tinta no quarto todo, beleza? Pessoal, e durante o processo da pintura aqui eu acabei dando um mole, né? Vamos usar máscara, né, gente? Pelo amor de Deus. No processo de lixamento aqui, no processo de corte da parede, isso tudo gerou muita poeira. Essa poeira da massa corrida, poeira de cimento, né, que fazia parte da parede aí, tijolo. Então é areia e tem várias doenças pulmonares que podem vir por conta disso. E agora, né, pulverizando essa tinta aí, fica bem fininho. Então, colocar a máscara aqui e continuar o processo. Vamos lá. Pessoal, outro dia já, tá? Para variar, as coisas aqui estão sendo feitas bem divididas. Mas enfim, nossa, tá parecendo que tá hiper escuro aqui, mas não tá tão preto assim não, tá? É por causa isso aqui é mais verídico como ficou. Essa aqui foi a primeira mão. Dá pra ver claramente na câmera que tem umas manchas, tá? Foi a primeira demão de tinta, né? Dá pra ver que a parede tá bem com umas manchas, então eu vou passar a segunda demão. O que acontece? Vim aqui para dizer o seguinte para vocês. Minhas primeiras impressões, né, com a pistola de pintura da Deco, essa pulverizadora aqui. Gostei bastante, pulveriza bem, só que, galera, demanda prática, tá? O que acontece? Eu preferi manter a distância dela para a parede um pouco maior para evitar o risco de criar acúmulo de tinta e fazer babar, né, aquela tinta, e deixar a marca de tinta escorrida na parede. Então, justamente por eu ficar com esse medo, eu mantive ela um pouco mais afastada e acabou que, né, deu essas pequenas falhas ali. E outra coisa que eu reparei, como eu mantive mais longe, né, mais distante da parede, aqui dá pra ver também, ó. Tá vendo? Tem umas manchas aqui, aparecendo a tinta que era antiga. Como eu mantive ela mais longe,
mais distante da parede, ela acaba que gasta mais tinta, tá? Então eu tinha calculado a metragem da parede aqui e tinha comprado a tinta já pensando nessa metragem certinho, só que por falta de prática, por ainda estar pegando jeito com a ferramenta, acabou que pela distância eu gastei mais tinta do que o esperado, né? Se você é uma pessoa que você já tem prática, se você de repente já mexe com pintura, você sabe que você mantendo ela mais longe, ela pulveriza mais, mas também mais tinta se perde, né? Ela vai pegar mais levinho, mas mais tinta se perde. Então eu estou pegando a questão da sensibilidade do gatilho, da distância para a parede, da diluição da tinta também. Teve momentos em que eu tive que dar uma limpezinha, assim, com o dedo, tá? Só passei o dedo no biquinho da agulha ali para tirar um resíduozinho que ficava ali, porque eu comecei a reparar que o leque não estava tão aberto. O leque de repente jogava mais para um lado do que para o outro. Esse lado aqui estava um pouquinho fechado, esse lado aqui o leque estava normal. É porque tinha dado um acúmulo de resíduo no bico ali. Então de vez em quando é bom você parar, dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, se está limpinho e pode continuar a aplicação. Excelente, gostei muito, a cobertura foi muito rápida, é bem rápido. Agora, a máquina é pesada. A máquina é pesada. Não que ela seja pesada em si, mas por ela já ter um motor e já ser um pouquinho mais pesada do que uma pistola comum de pintura, que é ar comprimido, que é só mangueira e a pistolinha ali, ela tem um motor nela, e além de ter um motor nela, eu busquei sempre trabalhar com ela cheia, com a capacidade máxima de 1,2 litro a 1 litro de tinta. Então, quando você vai manter, né, essa posição aqui para pintar, sobrecarrega bastante o ombro. Você fica aí um bom tempo, aí, 40 minutos, 1 hora, dependendo do serviço que você for fazer. Se for uma área maior, você sobrecarrega bastante o seu ombro e pesa um pouquinho sim. Então, ela não é uma máquina assim, muito ergonômica para a questão de períodos mais extensos de utilização, tá? Mas gostei bastante, fez uma cobertura excelente, gostei muito mesmo. E só que, como eu disse, pela falta de prática, acabei gastando mais tinta do que eu esperava, então eu tive que parar a pintura, né? Eu parei um pouquinho depois que eu parei de gravar, porque ela... Vou até mostrar para vocês aqui uma outra coisa, um outro detalhe. Deixa eu só virar a câmera para vocês verem aqui. Ela, quando você mantém essa distância, olha aqui, ó. Ela dá esse pó fininho. É por isso que eu falo que tem que usar máscara, ó. Isso aqui é pó. Olha isso aqui, ó, pó verde de tinta, tá? E essa é a importância. Olha só como é que ficou a máscara. Olha o filtro. Olha aqui a cor desse filtro. Agora imagina você respirando e colocando isso para dentro do teu pulmão. E eu comecei sem máscara, depois que eu me toquei e logo depois coloquei, tá? Então, ela gera esse pó bem fininho, mas pulveriza muito bem. E, como eu estava dizendo, por ter gasto mais tinta do que eu esperava, né? Porque, pelo meu cálculo, a tinta seria suficiente para eu fazer essa primeira mão e depois ainda dar uma segunda demão e ainda ia sobrar um pouco. Só que a falta de prática, né? Você pegar o jeito do aparelho, você pegar a distância e tudo de utilização, isso acabou consumindo mais tinta do que eu esperava. Eu reparei. Quando eu comecei a pintar, eu já reparei que ia demandar um pouco mais, porque eu vi que ela estava subindo mais rápido a botija do que eu esperava. E olha que eu dosei muito bem no gatilho. O gatilho dela tem uma regulagem para a quantidade de tinta que você vai jogar, embora eu até achei mais confortável dosar no dedo, né? Você ir ali no dedo levinho, eu achei melhor do que simplesmente ficar segurando ela no máximo. Por mais que ela esteja regulada para soltar pouca tinta, eu gostei mais de ir regulando na mão. Outro detalhe dela que eu quero passar para vocês aqui. Isso aqui vai ser sempre importante estar fazendo, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, não sei se vai dar para você ver direito. Isso aqui é um filtro dela, onde fica o filtro dela. Em alguns lugares aqui dentro dela, ó, na lateral, onde ela puxa o ar, tá? Esse pozinho tampou bastante. Então, eu vou ver se eu abro ali, só para dar uma batida nesse filtro, para tirar esse pó. A lanterna é indispensável. Essa luz LED eu achei que era um acessóriozinho, tipo assim, é mais um agrado aí que eles estão fazendo, alguma coisa, mas, cara, é indispensável. Como ele revela imperfeição, como ele
com o brilho da lanterna, principalmente dependendo do ângulo que você coloca a pistola de pintura, você consegue ver onde está com muita tinta, onde está com pouca tinta. Então, cara, é indispensável. Eu, sinceramente, nossa, ainda bem que eu escolhi esse moderno que tem essa luz LED. Porque, às vezes, talvez eu escolheria... a pistola que eu vi antes dessa, ela não tinha. Era da Deco também, mas ela não tinha essa luz LED. E era uma capacidade menor. Era, se não me engano, 600 ml de tinta. Mas ainda bem que eu optei por essa daqui, porque, caraca, eu não consigo nem me imaginar usando uma sem essa luz LED. Auxilia muito, não é nada assim extremamente forte, mas como ela tá ali, né, na distância correta da parede, cara, fica muito bom, auxilia muito. Eu vou fazer algumas coisas picadas, galera, não tem jeito. Eu gostaria de postar as coisas aqui numa sequência. Então, tipo assim, eu queria fazer a pintura do quarto, depois sair daqui do quarto, fazer a pintura do corredor da casa com cal, já comprei o cal e tal. Depois, tampando a piscina lá com cimento e tudo, aquela parte, né, onde eu quero fazer o deck da área gourmet e tal. Só que se eu for fazer tudo no passo a passo, acontece o que está acontecendo agora. Eu estou há muito tempo sem postar no canal. Isso atrapalha a visualização, isso atrapalha o YouTube a entregar os conteúdos para vocês aí e tal, né? Ele deixa de notificar um pouco, porque torna o conteúdo menos relevante, digamos assim. Ele te dá menos visibilidade, porque o YouTube é assim, é uma empresa. Eles querem lucro e eles querem pessoas que estejam produzindo o tempo todo, né? Eu não tenho condição agora de produzir o tempo todo, mas eu sinto que eu posso, né, se for bem planejado, aumentar a quantidade do que eu estou produzindo. Estou aquém do que eu imaginava. Então o que eu vou fazer? Eu não vou seguir uma sequência lógica mais, tá? Para que eu possa estar sempre aqui postando alguma coisa e fazendo alguma coisa para vocês, para mostrar para vocês, eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa segunda demão aqui. Dessa segunda demão, de repente eu vou ali, vou pensando enquanto ela vai secando aqui. E vou pensando se eu misturo o cal para começar a pintar o corredor para mostrar para vocês, não sei. Eu vou fazer essa segunda demão aqui, enquanto eu faço essa segunda demão, de repente eu filmo alguma partezinha do processo. Eu já vou pegando alguma outra tarefa para fazer, para mostrar para vocês, beleza? Então, vamos lá, vou tentar acelerar esse processo aí. Olha aí, pessoal, lembra que eu estava falando com vocês sobre a importância, né, de fazer cada processo certinho, né? Então, já tinha limpado, né? Depois de terminar essa primeira demão, limpei ela todinha e tal. Inclusive, um adendo, tá? O filtro dela é aqui embaixo, tá? Não é aqui atrás igual eu tinha informado, não. Eu abri aqui é só uma entrada de ar mesmo, mas o filtro em si é aqui embaixo, ó. Tá? Ele fica dentro dessa carcaça. Tem que abrir a carcaça toda para poder acessar o filtro. Não vou fazer isso agora, porque eu vou pintar de novo. Mas, ó, coloquei aqui 1,2 litro de tinta e olha a importância do processo, tá? Peguei a tinta direto da lata, só fiz a diluição, tá? E olha a quantidade de resíduo que estava na tinta. Imagina só esse monte de partículazinha branca aqui, ó, indo para dentro da máquina ali. Isso aqui, nossa, ia entupir e acabar com o serviço. Olha a quantidade de resíduo que tem aqui. Por isso que é importante a gente estar sempre utilizando esses filtrinhos de papel, né? Misturei aqui, o pote estava limpinho, estava lavado, foi o pote que eu usei da outra vez, estava tudo limpinho. Isso é resíduo que já vem da máquina de tinta, né? Lá da preparação dela, beleza? Então, vamos começar o processo aí. Spending the night in Dixon, "60-odd miles from a plan." Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now?
between us now. Pessoal, vamos lá então. Estou aqui para mostrar para vocês a conclusão aqui da reforma do quarto, né? Claro que ainda faltam algumas coisas, ainda quero colocar algumas prateleiras, vou colocar estante de livro, tem que trazer meu computador para cá com a bancada que eu vou fazer nesse pedaço aqui. Então, já de antemão, eu já peço desculpa para vocês porque eu não consegui, galera. Eu não consegui gravar todo o processo que eu gostaria de gravar, porque eu tava com muita urgência de terminar esse quarto para poder dar um andamento em outras coisas. E, tipo assim, já tava me tirando do sério ver a casa zoneada, bagunçada, totalmente empoeirada do jeito que tava me incomodando de um jeito por causa dessa obra. E querendo ou não, conforme eu estava fazendo a obra, eu tinha que filmar e ficar posicionando câmera, as coisas, isso atrasa, né? Eu faço as coisas sozinho, então às vezes eu quero filmar, por exemplo, a instalação das tomadas que eu queria mostrar para vocês e a colocação da luminária, a recolocação dela no lugar, eu não consegui filmar para vocês, porque se eu fosse ficar fazendo tudo isso e ficar subindo e parafusando e colocando, isso ia demorar e demandar muito mais tempo, muito mais tempo. Então, para não ficar uma coisa muito longa, eu já demorei dias para conseguir gravar esse vídeo aqui, porque, como eu disse para vocês, o processo, por exemplo, de argamassa, de massa corrida na parede, já demorou muito mais para secar, porque quando eu passei ela estava chovendo, então a umidade atrapalhou muito esse tempo de secagem delas. Isso já me tomou tempo. Eu instalei a luminária e tal, e depois fui instalar o interruptor inteligente. Quando eu fui instalar ele, você sabe quando você já está com a cabeça totalmente zoada de tanta coisa que você está pensando, edição de vídeo, essa sensação de estar demorando e de, caraca, eu tenho que jogar vídeo, tenho que lançar vídeo, tenho que subir vídeo e não está dando tempo, ainda tem que editar, tem que fazer um monte de coisa para lá. E eu não reparei que estavam chegando só 2 fios aqui. Então aqui, pessoal, estavam chegando só 2 fios, tá vendo? Esse aqui é aquele interruptor que eu mostrei para vocês, da Intelbras, o interruptor inteligente. Ele tem as 3 teclas, tá? As 3 já estão funcionando. Ó, uma. Só que essas 2 aqui eu vou utilizar para quando eu fizer a cabeceira dessa cama, né? Vai ser futuramente uma cama de casal, tanto que o espaçamento de uma tomada para outra, eu já fiz pensando na medida da cama de casal, tá? Essas mesinhas de cabeceira eu coloquei aqui só porque elas estavam no quarto antigo. Depois eu pretendo não ter nada assim no chão, tá? Eu não sou muito fã de coisa no chão, não. Se eu tiver que ter uma mesinha de cabeceira, eu vou fazer algo suspenso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu faço umas cantoneiras invisíveis acima da tomada um pouquinho aqui, né? E de repente eu coloco alguma coisa, ou só do lado de lá. Enfim. Mas vocês verem que, por exemplo, as tomadas foram colocadas nessa posição e tal. E quando eu fui instalar esse interruptor, estavam chegando só 2 fios aqui. Então, nesse interruptor, aliás, desculpa, tô pulando o assunto aqui. Então eu vou ter uma cabeceira toda de madeira aqui, que eu vou ver se eu faço ela do teto até embaixo e com 2 luminárias para cada lado da cama. E essas 2 luminárias, esses 2 spots, serão comandados por essas 2 aqui de baixo, tá? Então, ó. Então essa aqui é a que está funcionando agora, que é a do quarto. Apertou uma vez, luz quente. Se eu apertar rápido, tá? Vou tocar fora dela só para vocês terem noção. Aí eu toquei normal. Se eu tocar assim, ó, se eu der 2 toques rápidos, ela vai mudar a cor da luminária. Desliguei, liguei. Ele acende o modo mais forte, que é a luz quente e a luz fria juntos, que seria o médio, né? Seria a temperatura média. Se eu fizer isso mais uma vez, ele acende essa iluminação mais fria. E mais uma vez, ele volta para quente, tá? E sendo que eu também tenho o controle de ligar e desligar pelo celular aqui, a luz do quarto. Você tem até o símbolozinho do Wi-Fi aqui, já está todo configurado, tá? Só que eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu estou filmando o celular aqui agora. Mas o que eu queria dizer? Por exemplo, um problema que eu tive aqui, deixa eu virar a câmera para continuar conversando com vocês. Um problema que eu tive aqui foi que eu liguei esse interruptor e aproveitei para puxar essa fiação aqui para essa tomada e dessa tomada aqui para aquela tomada ali da ponta, tá? Quando eu fiz isso, eu já estava com a sensação de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Aí eu falei assim, minha cabeça está cansada, eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo, mas eu continuei. E quando eu fui ligar, a luz ficou fraca, a tensão estava toda esquisita, eu falei assim, rapaz, eu fiz alguma besteira aqui.
E, gente, as instalações, né, mais antigas, principalmente residenciais e tudo, não tinham padrão. Aqui em casa, por exemplo, conduíte, nunca ouviram falar. Pedreiro que passou aqui, sei lá, essa casa foi construída há 40 e tantos anos atrás. O pedreiro que passou a elétrica aqui primeiro, todos os fios da mesma cor, né? De praxe para instalação antiga, todos os fios pretos e não tem neutro, né? E esse modelo de interruptor em específico, ele pede o fio neutro. Então só tinha o fio fase aqui e o fio do retorno da lâmpada chegando. E eu nessa pressa de acabar logo e de gravar e de editar e achar que eu tô demorando pra cá, eu esqueci disso. E a luz não tava ligando, eu fiquei pensando, matutando o que que era ali, e depois eu falei assim, poxa vida, não é um neutro, é um retorno. Então eu tive que, de novo, tirar interruptor, aí tive que subir ali, descobrir qual que era a fase e qual que era o neutro naquela caixa de passagem ali. Quando eu descobri qual que era, eu puxei o neutro para cá, para aí sim derivar as tomadas e tudo. Então, assim, vão aparecendo imprevistos, vão aparecendo coisas que vão tomando tempo. E eu fiz isso tudo no escuro, eu estava fazendo de noite para poder adiantar as coisas. Então, eu tinha que desligar o disjuntor, e aí é geladeira desligada, é um monte de coisa. Você fica sem internet. E eu mexendo nas coisas aqui doido para terminar. Então, esse processo, infelizmente, aí eu não consegui trazer inteiro para vocês. Mas eu tô já mostrando para vocês aqui como é que tá o quarto e só pra gente poder fechar esse vídeo, pelo menos não ficar devendo tanto para vocês assim. Então, pessoal, ó, essa é a vista entrando no quarto. Eu limpei o piso aqui, ó, como vocês podem ver. Ele tá até um pouquinho russo ainda, tá? Porque a gente limpa, mas é massa corrida, é argamassa, então acaba ficando um pouquinho russo. Né? Infelizmente, como eu disse para vocês, o processo da instalação do piso, eu só tive a ideia de retornar a gravar aqui para o canal depois que eu já tinha colocado o piso, tá? Mas ó, o piso foi tudo eu que coloquei, né? Comprei essas réguas assim, que eles chamam de régua amadeirada, né? É uma cerâmica imitando madeira. Fiz os rodapés, ó, as tomadinhas, todas instaladas, tá? Tomadinha de vidro, ó. Parte externa de vidro, muito boas. Elas têm, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas elas têm um sistema de proteção ali dentro. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ah, não, tá vendo? O pino do terra você consegue enxergar, mas o pino do fase e neutro, deixa eu ver se eu consigo um ângulo que bata um brilho, alguma coisa ali. Ele não é vazado, galera. Ele tem uma proteçãozinha, uma tampinha de plástico, como se fosse uma abinha, que ela faz esse movimento aqui para dentro quando você coloca a tomada. Ou seja, se você tem filho em casa, se você tem criança pequena e você tem medo de que ela, né, enfie alguma coisa, uma caneta, um aramezinho, qualquer coisa aqui nesses buracos, é bem duro, tá? Isso aqui, até para colocar a tomada, ele fica meio ruizinho, porque ele fica durinho. Mas assim, é melhor ter dificuldade para colocar a tomada aqui do que uma criança colocar alguma coisa aqui com facilidade e você ter uma fatalidade dentro de casa, um acidente, né? Acabar causando um acidente. Então, todas essas tomadas, elas têm essa proteção nesses dois pinos aqui, onde pode ir o fase e o neutro, para que não se coloque nada ali dentro, tá? Então, essa daqui já é outro modelo. Essa aqui já é um modelo que possui porta USB e USB-C, 5 volts, 2100 mAh, né? Então, às vezes, por exemplo, eu que tenho aqui o meu Garmin, ele tem a entrada dele, o cabo do Garmin, galera, por exemplo, eu tenho esse carregador que eu comprei um tempo atrás quando ele era do iPhone. Mas, por exemplo, ele não é como um carregador normal, que a porta dele é USB dessa comum. A saída do carregador já é USB-C. E às vezes é meio chatinho, né? Você em algum lugar você achar um carregador USB-C. O iPhone é que tem isso, né? A entrada do carregador do Garmin é essa diferente aqui. Mas, aliás, a saída dele é aquela diferente ali, mas a entrada dele é USB-C. Então, às vezes, se eu não tiver com esse carregador aqui, ou se tiver uma pessoa que não tenha, né? Tá precisando utilizar a tomada e não tem esse carregador com USB-C, você já pode conectar ele direto na tomada. Ele já tem a tensão certa e a amperagem certa para você poder carregar suas coisas aí. Então você já pode ligar o USB-C direto na tomada, ele serve como um carregador de celular, sem a necessidade de você estar com os seus carregadores, tá? Mesma coisa, sistema... lá, aqui dá para ver, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui.
Olha lá o que eu falei. Tá vendo, ó? Tem uma tampinha de proteção. Nas duas possui isso. Aqui não tá aparecendo direito no vídeo não, mas tem, e tem as duas. E ela é uma forminha de rampa. Tá vendo? Ela tem como se fosse uma forma de uma rampinha. Então quando você coloca o pino, essa rampinha faz com que essa portinha deslize sobre o pino, né? E a tomada entre. Beleza? Então essa daqui, essa dessa outra cabeceira aqui, ela ficou aqui para trás, mas isso aqui, como eu disse, tá? Esse móvelzinho aqui é antiguinho, provisório, eu achei ele bem bonitinho, mas eu vou dar uma reformadinha nele. De repente eu coloco ele por aqui, invento alguma outra coisa suspensa, sei lá o que eu vou fazer. Mas a princípio, tá vendo, ó, são essas duas tomadas que é onde a gente mais precisa, né? Desse tipo de tomada de USB, USB-C, que é ao lado da cama, tá? Aqui minha bibliazinha de estudo, uma delas. Aqui, mais uma tomada comum, tá? Aqui, eu não sei ainda, eu tô pensando, tá? Em como vão ficar posicionadas as coisas aqui no quarto. Mas eu tô pensando em, de repente, ou deixar o armário nessa parede aqui, ou deixar ele aqui, onde tá o tripé, nesse espaço. Tá vendo? Daria mais ou menos o armário certinho, se for. Eu não pretendo guardar muita roupa nem nada, eu sou de pouca coisa, então pouca roupa e não sou de excessos não. Então um armário pequeno pra mim dá conta. Então ele seria, se um armário fosse dessa profundidade aqui e desse comprimento aqui, já daria tranquilo. Aqui vai ser a minha bancada onde eu vou colocar o computador, onde eu vou editar os vídeos, onde eu vou estudar, né? Tem mais uma bíblia aqui, minhas canetas estão tudo aqui porque de madrugada eu estava estudando. Eu gravo também para o meu outro canal. E, ó, então como aqui vai ser essa bancada onde vai levar o computador e vai levar coisa eletrônica, por exemplo, essa luminária e tudo. Então eu coloquei essa tomada nesse mesmo padrão, que possui USB e USB-C, e ó, o que eu tô falando para vocês aqui, por exemplo, isso aqui é o carregador do meu celular, tá? Então se eu quiser colocar aqui, ó, tá vendo? Só de eu colocar aqui, ela bate, mas ela não entra não, tem que forçar, ó. Ó, agora entrou, tá? Então é isso. Essas tomadas têm essa chaticezinha de entrar, mas é o sistema de proteção. É melhor ter o sistema de proteção e evitar acidente. Isso aqui é um móvel onde por enquanto estão algumas roupas minhas, né? Então guardei algumas coisas aqui, mas isso já vai embora. E eu tô pensando em, de repente, fazer um armarinho, fazer alguma coisa pra mim. Ainda tô estudando isso. Mas, galera, tá aí, ó. Pintura do teto, luminária instalada. Luminária muito tranquila, galera. Muito tranquila. Comprei um multímetro, verifiquei ali o que era fase, o que era neutro certinho pra poder ligar nela, né? Porque ela tem, eu acho que é um reatorzinho dentro dela, como ela é LED, né? Então, ela foi instalada levinha, facinho de encaixar, são 4 travinhas ali, coloquei no teto, fiz a furação, marquei, ela separa e ela entra primeiro a parte da luminária e essa parte que vocês estão vendo aqui mesmo, que esse plástico que imita amadeirado e mais esse outro plástico branco aqui, ela destaca. Então sai ela, os LEDs ficam todos ali na placa e depois essa parte é muito levinha, é só você vir, encaixar ela ali e em cada lado dela tem uma travinha, é só você jogar pro lado, a travinha segura ela, a porta do quarto. Eu ia colocar uma fechadura nova, eu falei, pensei comigo, né? Vou tirar essa porta, vou dar uma lixada nela, vou repassar um verniz e tá tudo certo, né? Mas, como esse quarto ficou muito tempo fechado, a gente, aqui nessa região que eu moro aqui, tem muito problema com cupim, galera. Olha isso aqui, ó. Olha o estado que ficou, ó. Totalmente, ó, desfarelando. Totalmente, ó o pó da tinta. Por isso que eu falo que pra vocês que é importante a máscara, ó. A teia de aranha então aqui ficou verdinha, verdinha. Isso fora que o piso tá cheio de mancha de pó verde ainda, tá? Ó, vocês podem ver como é que tem uma faixinha aqui meio esverdeada e tudo. Ali tem uma manchinha no chão, ó. Ainda tô lutando contra isso. Então a gente vai passando um paninho, vai fazendo essas coisas e aos pouquinhos vai saindo. Bom, então eu resolvi, né, optei por trocar essa porta. Vou ver ainda, vou tirar as medidas dela, vou levar numa madeireira especializada em fazer porta que tem aqui no bairro.
Vou pedir para fazer uma porta nova e aí sim vou colocar uma trava nova. Tô pensando até em uma trava eletrônica assim, mais simplesinha, como é para quarto, né? Não precisa de ser nada complexo. Mas eu gosto, até porque de repente eu posso integrar ela com todo esse sistema da Intelbras. Então eu posso comprar uma trava eletrônica da Intelbras para colocar aqui, para poder comandar tudo pelo celular. Se alguém vier aqui de repente, sei lá, não estou em casa, mas quer pegar alguma coisa, eu não quero que as pessoas fiquem entrando no quarto, vai entrar só quem eu autorizar, quem eu liberar pelo celular ou não, deixa a porta fechada ali bonitinho. E eu acho isso uma comodidade, né? Então é isso, galera. A reforma do quarto foi assim. Ó, esse tom de verde aqui. A pintura das paredes, eu tive que comprar mais uma lata, né? Como eu disse, estava usando a Airless e ainda não estava com tanta prática. No teto já foi muito mais tranquilo. Como aqui na parede foi a primeira parte, eu estava ainda tentando pegar a prática do negócio, teve parte que ficou com umas marquinhas de escorrido, tá? Depois eu vou ver se eu passo uma lixinha fininha e repinto pulverizando bem levinho. Mas tá excelente, cara, tá excelente. Tô muito feliz, muito contente com todo o processo, com todo o aprendizado. Nunca tinha colocado, galera, como eu digo pra vocês, nunca tinha colocado piso, assim, né? Já tinha colocado uma vez revestimento numa parede e ficou ok, mas nunca tinha colocado piso, assim, de retirar tudo, né? Retirar uma coisa velha, ter que refazer uma parte de contrapiso. Então, refiz, coloquei o piso, pintura, elétrica, né? Então, cara, tô muito contente com o processo Tô muito contente com o fato de ter aprendido a amar o processo das coisas, o aprendizado das coisas, tá? Aqui minha gordinha aqui, ó, tá toda feliz porque ela ficava dormindo sozinha na sala. Agora... minha gordinha. Minha gordinha. É cotoca, ó. Ó o que tem de rabo nisso aqui, ó. Só isso aqui. Ela tinha um defeitinho, passou por uma operação. Ela era de rua. Entrou aqui, escolheu a gente, ela adotou a gente e agora tá aí. Tá aí direto com a gente, né, Toquinha? Agora vive... Agora vive mimando comigo aqui, sem vergonha. Não sai mais daqui. Então é isso, galera. Quero agradecer por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Deixa a inscrição de vocês aí, se inscrevam, deixem um comentário, o que vocês acharam. Me deem ideias de o que vocês acham que eu posso fazer aqui no quarto. Ainda quero colocar algumas estantes, prateleiras para colocar alguns perfumes que eu tenho, colocar livros, essas coisas. Então ainda tem muita coisa que eu quero fazer aqui. E mostrando essa disposição mais ou menos do quarto aqui, se vocês puderem me dar uma ideia do que vocês acham legal que seja feito, né, e tal, vocês podem dar ideias, deixem as ideias de vocês no comentário, deixem as opiniões, o que vocês acharam do piso, da cor, da instalação da luminária, da escolha de interruptor e tudo. Se vocês puderem fazer isso, é de muita utilidade, porque quando vocês comentam, curtem e compartilham, isso aumenta a relevância do canal e leva, né, o conteúdo cada vez mais para mais pessoas. Então, essa foi a reforma aqui do quarto. A gente vai continuar com outras coisas. Tem algumas novidades para trazer aqui. Vou ver se hoje eu consigo gravar alguma coisa diferente para o canal, que não vai ser um canal só para os machos de plantão. Eu acompanho aqui, né, os status e as estatísticas do canal. Eu vejo que tem bastante mulher assistindo. Então eu vou trazer alguma coisa pra mulherada que é coisa de casa. Como eu digo, o nome do canal é Oficina Casa e Quintal. Então tem coisas de casa, coisas domésticas que eu também gosto de mexer e vou trazer pra vocês aqui. Galera, no mais é isso. Agradeço por vocês terem acompanhado até aí. Até o próximo vídeo. Valeu!